Vamos orar todos juntos. Senhor Deus Pai, Santo e Misericordioso que nos ama, o Senhor lavou os nossos pecados através do seu sangue precioso. Sem nenhum valor a ser pago por nós, o Senhor nos salvou e nos considerou como seus filhos e nos permitiu a esperança eterna tão gloriosa, abençoada de podermos entrar no seu reino. Através do sangue precioso do Senhor, nós que fomos remidos, agora o restante das nossas vidas possamos viver para servir ao Senhor, para fazer a vontade do Senhor, para pregar a palavra do Senhor, dentro da igreja que é corpo de Cristo, fazendo trabalho voluntário, obedecendo a sua palavra. Que o Senhor Deus possa nos conduzir, que o Senhor, mais este ano que se passou, nos protegeu e nos conduziu dentro da graça, dentro da palavra, para que nós vivêssemos conforme a sua palavra. Senhor, durante o ano que passou houveram grandes dificuldades, mas o Senhor Deus esteve junto conosco e segurou para que nós não nos perdêssemos, mas o Senhor permitiu a sua graça em nossas vidas. Mas este ano se passou e agora nós estamos nesse tempo para receber o novo ano. Senhor Deus Pai, nesse tempo, que nós possamos observar para o ano que se passou, que nós possamos planejar um novo ano. E nós agradecemos para que o Senhor, pelo Senhor ter permitido essa ocasião, retiro de verão, para podermos pensar sobre isso. Senhor, o dia do retorno do Senhor está tão próximo. E nós não sabemos quão próximo o Senhor já está, mas até o dia que nós possamos estar diante do Senhor Deus, enquanto nós tivermos vida nessa terra, que nós possamos estar somente dentro da graça que cremos no Senhor, para a sua graça, para o seu trabalho, para a sua vontade, para a sua glória, que nós possamos ser protegidos. Que o Senhor possa proteger a nós e nossas fraquezas, para que nós possamos depender mais do Senhor. Nossas igrejas que estão pelo mundo todo, que estão pelo país, que o Senhor Deus possa estar junto com eles, que o Senhor Deus possa conduzir através da sua graça. No meio de toda dificuldade, no meio de muita tentação, que todos os irmãos e irmãs que estiverem guardando a sua fé, que eles possam estar juntos no seu reino, Senhor. Que o Senhor permita a sua graça. Nesse momento, nossos irmãos e irmãs que estão reunidos em um único lugar, realmente querem aprender a sua palavra, mas não podem por conta da restrição que temos por conta desse Covid. Mas nós agradecemos pelo Senhor ter permitido essa forma online para que nós possamos transmitir essa palavra e compartilhar do mesmo sentimento. Que nós todos possamos saber qual é a santa vontade, a palavra do Senhor neste momento. Que o Senhor Deus possa nos ensinar o que é que nós devemos fazer. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos procurar uma palavra da Bíblia. Vamos procurar a palavra de Hebreus, capítulo 10. Palavra de Hebreus, capítulo 10. A partir do versículo 37. Hebreus, capítulo 10, a partir do versículo 37. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. E vamos procurar mais uma palavra. Segundo Pedro, capítulo 3. Segundo Pedro, capítulo 3. A partir do versículo 10. Até o versículo 12. Mas o dia do Senhor virá como o ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nele há se queimarão.
Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém serem santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Então, nesse momento, nossos irmãos e irmãs que não puderam estar presentes, estão aqui de forma online ouvindo a palavra. E eu agradeço por estar conseguindo pregar essa palavra para os irmãos e irmãs. Então, eu preciso cumprimentar a todos. Eu vou cumprimentar vocês de forma online. Então, mais durante este ano, que nós possamos viver para servir ao Senhor, para pregar o Evangelho, para fazer o trabalho voluntário dentro da igreja, em que no meio da dificuldade, realmente nós vivemos a vida de fé diante do Senhor. Nós agradecemos por todo esse esforço de vocês durante este ano. Agora o ano já se passou e o novo ano está vindo. Se nós olharmos o calendário, é algo criado pelos homens. Não tem nenhuma relação para Deus. Para Deus não existe ano passado, ano novo. Mas existe diante do Senhor Deus o trabalho que foi iniciado e o trabalho que está para terminar. Então, como nós realmente temos um ano que se inicia e um ano que termina, então o primeiro dia deste mundo e o último dia deste mundo perante Deus, da mesma maneira como nós nos deparamos com o último dia do ano, realmente nós precisamos saber que estamos vivendo no último tempo da história da humanidade. Então, o que é que vai acontecer no novo ano? O que será que o Senhor ele vai fazer por nós? Então, o nosso coração fica ansioso, nós estamos aguardando pelo Senhor. Então, tudo o que nós desejamos diante do Senhor Deus é como cristãos que recebemos a salvação, como filhos do Senhor Deus, para a glória, para a santa vontade do Senhor Deus. Que sem demora nós possamos viver diante do Senhor, sem vergonha, para o meio dessa glória do Senhor. Nós temos muito deste coração. E agora, conforme a palavra que nós já lemos hoje, daquele que está por vir logo virá. Então ele está falando que logo virá esse Senhor. É um momento para Deus, pode se tornar um grande tempo para nós, uma história, um longo tempo. Mas para o Senhor Deus, realmente 1000 anos, ele disse como se fosse um ontem. Ele diz que é somente como um momento de noite. Então, diante do Senhor Deus, um momento é somente uma sequência de tempo tão curto. E como o Senhor ele já planejou algo e chegar neste fim, no objetivo do Senhor, tudo acaba. Então, nesse pequeno tempo, nesse curto período de tempo diante do Senhor Deus, realmente está para acabar e então vai ser definido o trabalho do Senhor Deus. Então, realmente, como o Senhor ele já prometeu, quando chegar o tempo, ele sem demora, ele virá. Então, ele virá sem demora. Então, ele disse essa palavra para nós. Olhamos em 2 Pedro, capítulo 3. Então, como qualquer outro que já pensou, realmente não é que o Senhor ele há de se atrasar, há de se tardar. O Senhor ele deseja que muito mais pessoas possam receber a salvação, para que nenhuma pessoa pereça. É por isso que o Senhor ele está aguardando até agora. O Senhor ele tem a paciência para as pessoas que ainda não receberam a salvação, porque o Senhor ele deseja que muitos outros espíritos possam receber a salvação. Claro que o Senhor Deus também ele deve desejar vir rapidamente, o Senhor Jesus também. Mas o Senhor ele ter paciência até agora é para que muito mais espíritos possam receber a salvação. Então, além de fazer esse trabalho, ter esse foco,
As pessoas que receberam a salvação, quando eles estiverem diante do Senhor Deus, para que eles possam se preparar para estar diante do Senhor Deus sem vergonha. Então, para nós que recebemos a salvação, quando é que o Senhor Deus ele virá? Quando que vai ser bom? Realmente, se ele vir rápido, vir hoje, é bom. Realmente, já que ele não veio neste ano, ele pode vir no próximo ano. Então, nós gostaríamos que ele viesse logo. Por quê? Qual é o motivo de ele vir logo? Porque é difícil nós vivemos a vida de fé. Se nós olharmos por conta desse Covid-19 também, nós estamos recebendo diversas restrições, existem dificuldades para a vida de fé, existem dificuldades para diversas coisas. Então, realmente nós sofremos muito. É por isso que quando o Senhor ele vier, realmente vai chegar a paz, o descanso. Então é por isso que nós desejamos que o Senhor ele venha logo. Então, mas será que realmente é bom? Há algum tempo atrás, então, alguns estudantes do ensino médio, terceiro ano, eles fizeram o Enem, não é? Então, muitos estudantes, eles estudam esforçadamente, eles se preparam para entrar na universidade boa que eles desejam. Então, o estudante que tem confiança, que estudou muito, ele gostaria que rapidamente ele pudesse fazer o Enem, não é? Mas o estudante que ainda não está preparado, ele fala, nossa, mas ainda não estou preparado. Ah, se eu tivesse um pouco mais de tempo agora, eu ficaria feliz, não é? Então, o cristão realmente não está nem preparado. Ele não sabe nem o que fazer quando se encontrar com o Senhor. E ele fica perdido. E ele fala, ah, então eu quero que o Senhor venha logo porque eu não sei o que fazer. Não, isso está muito errado. Por que o Senhor ele tem paciência até agora? Porque ele deseja que o cristão possa viver de forma adequada como cristão. O Senhor ele está permitindo a sua chance. Porque existem muitas coisas que nos faltam ainda. Então, para que nós não tenhamos nenhuma imperfeição, nem mácula, o Senhor Deus ele deseja que nós possamos nos esforçar para estarmos diante do Senhor. Será que nós estamos preparados para isso? Então, para quem está preparado, o Senhor ele vier agora, está muito bom. Mas para uma pessoa que não está preparada, o Senhor vier hoje é uma grande vergonha. É por isso que um dos motivos do Senhor ele demorar, ele tardar a sua vinda, é por conta dos cristãos. Para que eles possam ter a chance de obedecer a sua palavra, para que possam viver conforme a palavra do Senhor Deus. Então, como o cântico que já foi cantado, então, no meio da noite, onde nós não podemos trabalhar, o Senhor logo virá. O Senhor que segura o sol por nós. O Senhor que está realmente adiando a história diante de nós. Então, mas esse tempo de espera, esse tempo da paciência do Senhor não é longo, como nós esperamos que seja eterno. Porque o Senhor ele já definiu que o que está por vir virá. Então, o Senhor que ele estava aguardando durante muito tempo, ele está dizendo que virá como um ladrão. O que significa vir como um ladrão? Não existe nenhum ladrão no mundo que ele fale, ah, eu vou tal dia, tal hora. Não. Ele é como um ladrão. O dia do Senhor virá como um ladrão. Então, nesse dia, realmente o céu arderá, os elementos se desfarão. Então, eu vi na Bíblia, no King James Version, ele fala que na Bíblia está escrito que são os elementos, na nossa tradução. Então, quer dizer que todas as coisas, os elementos, eles se desfarão. Quer dizer que eles vão ser desfeitos realmente neste calor. E todas as coisas que existem na terra, eles vão ser manifestas. Quer dizer que tudo vai ser queimadas. Quer dizer que este mundo todo vai acabar. Então, realmente, bem naquele momento onde o Senhor ele vier, está definido para que a história da humanidade se encerre. E é por isso que quais tipos de pessoas nós devemos nos tornar? O que é o correto?
Então, essa palavra foi feita para os cristãos que receberam a salvação. Quando o Senhor ele vier, a história dessa humanidade, da terra, irá encerrar. Então, quais tipos de pessoas nós devemos tornar? O que é digno? Se olharmos em Efésios capítulo 5, então, o Senhor ele disse para nós estarmos atentos no que devemos fazer. Então, realmente, como os cristãos de forma digna eles devem viver. O Senhor ele já nos disse sobre essas palavras, mas essa forma realmente necessária, será que nós estamos vivendo conforme ela? É por isso que nós precisamos, de forma santa, aguardar e desejar por este dia. Então, dentro de Cristo, o Senhor, falar que estamos em obras santas. Quando nós recebemos a salvação enquanto nós éramos pecadores, de forma impura, tão suja. Mas após recebermos a salvação, nós, cada momento mais, nós nos purificamos, nós nos aperfeiçoamos. Quer dizer que nós nos tornamos homens dignos para servir ao Senhor. Então isso demonstra a vivência daquele que pode servir ao Senhor. Então o Senhor ele está dizendo para nós olharmos para esse dia e desejarmos, aguardarmos. Então nós precisamos olhar e desejar pelo Senhor que está por vir nesse momento. Então, mas se não for assim, eu ficar desejando pelo Senhor, isso é algo errado. E é por isso que a palavra, o título que eu quero pregar hoje, é Deseje pelo Senhor que logo virá. Então nós todos conhecemos muito da palavra do Senhor Deus, já aprendemos bastante, mas que nós possamos pensar mais uma vez sobre ela. Então, na Bíblia existem muitas profecias, existem muitas promessas que o Senhor disse que aconteceria. Então, existem muitas profecias que o Senhor ele disse que há de acontecer. Então, toda a Bíblia, o Senhor, toda a Escritura disse que realmente aponta ao Senhor, representa o Senhor. Então, quer dizer que o centro, a representação da Bíblia é o Senhor Jesus. A morte, a ressurreição e a subida do Senhor aos céus. Tudo isso é um tema muito importante. E uma coisa mais importante também que está para nos receber é o segundo advento, o retorno do Senhor. Tudo, da vinda, da morte, da ressurreição do Senhor Jesus, tudo aconteceu. Então o Senhor Jesus, ele realmente nasceria em Belém. Então o Senhor Jesus, ele viria em Nazaré, o que ele faria? Como o Senhor, ele iria acabar com os pecados, o batismo que ele ia receber, que realmente ele morreria e ele ressuscitaria em 3 dias. E depois todo o evangelho seria pregado por todo o mundo. Todas essas palavras foram cumpridas. Mas agora, a profecia que resta é sobre o retorno do Senhor Jesus. Então, do Antigo e Novo Testamento, existem diversas palavras sobre o Senhor Jesus. E muitas dessas profecias do Antigo Testamento que profetizam sobre o Senhor Jesus dão um total de 1/3 do conteúdo do Antigo Testamento. Então, existem diversas palavras registradas sobre o Senhor Jesus. Então, o Senhor Jesus, ele vir, quer dizer que no Antigo Testamento, todos os profetas, no Novo Testamento, os apóstolos, todos eles, realmente todas as profecias, todas as palavras que eles disseram, é para se cumprir diante do Senhor Deus, sem erro. Então vamos procurar uma palavra de Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16. Palavra de Mateus capítulo 16, versículo 27 e 28. Vamos ler. Versículo 27 e 28. Versículo 27 e 28.
Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão, que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Então, aqui ele está falando sobre o retorno do Senhor Jesus. Está falando mais uma vez sobre essa palavra. Então, o Senhor Jesus que veio pela primeira vez, ele veio para salvar os pecadores. Então, mas o Senhor Jesus que ele está retornando agora, ele veio com os anjos e virá, quer dizer, ele virá com os anjos no meio da glória. Então, este mundo que abandonou o nosso Salvador, agora ele retornará com grande esplendor. Então, o Senhor que irá retornar com o seu grande brilho. Então, o que vai acontecer quando o Senhor ele vier? Então, realmente o Senhor ele há de fazer cobrar conforme cada um tem vivido diante do Senhor. Então, a pessoa que recebeu a salvação, como ele deve viver diante do Senhor Deus, como ele agiu diante do Senhor Deus, o Senhor ele há de retribuir. E também se olharmos aqui, dentre as pessoas que estão aqui, existem os discípulos do Senhor. Então, agora está falando sobre aqueles que irão ver o Senhor que está por vir dos céus. Então, agora, o Senhor ele está falando sobre o sinal dos céus, quando o Senhor ele vier, como é que deve ser visto. E após esses sinais sobre a sua vinda, se olharmos em Mateus capítulo 17, versículo 1 em diante, nós podemos ver que existem Pedro, João e Tiago. O Senhor os levou para um monte bem alto, e ali o Senhor ele se transfigurou. O seu rosto começou a resplandecer como um sol, e as suas vestes começaram a se tornar brancas como a luz. Então ali ao lado do Senhor Jesus surgiu Moisés e Elias. Então naquele monte da transfiguração, o Senhor Jesus ele se transfigurou. Se olharmos em 2 Pedro capítulo 1, então Pedro disse: a palavra do Senhor Jesus ele retornar não é uma palavra para se enfeitar. Tá, nós vimos o Senhor ele descendo, ele retornando. Mas como? Ele nem viu, mas realmente o Senhor ele mostrou para ele, brevemente como um trailer. As pessoas que são fãs de filmes, eles assistem o trailer, não é? Mostram algumas cenas do filme, como o filme vai ser. Então já mostrou antecipadamente para os seus discípulos como iria ser. Então eles viram quando eles estavam no Monte da Transfiguração. Então quando eles ouviram a voz, eles ouviram: este é o meu filho amado com quem me comprazo. Então naquele momento o Senhor ele recebeu a glória. Quer dizer que isso tudo aconteceu realmente quando o Senhor estava no Monte Santo, no Monte da Transfiguração. Então, quer dizer que o Senhor Jesus ele mostrou realmente antecipadamente para os seus discípulos como seria o retorno do Senhor. Também o Senhor, quando ele estava no monte, junto de muitas pessoas, no Monte do Calvário, quando o Senhor ele estava subindo aos céus, muitas pessoas viram o Senhor Jesus. Estava nublado naquele dia e viram o Senhor Jesus ele sumindo no meio das nuvens. Mas naquele tempo eles ficaram o dia todo olhando, esperando. Então de repente 2 anjos desceram dos céus e surgiram para eles, falaram: ei, vocês de Galiléia, por que estão olhando para os céus? O Senhor que vocês estão vendo, ele já partiu. Mas da mesma maneira como ele foi, ele virá. Então, quer dizer que o Senhor Jesus, que partiu, ele pregou o Evangelho, ele deseja que o Evangelho seja pregado desde a terra de Israel e Jerusalém para todo o mundo. E assim o Senhor, ele virá. Então, quer dizer que existem muitas profecias sobre o segundo advento de Cristo. E vamos procurar a palavra de Mateus, capítulo 24.
Mateus capítulo 24, versículo 3. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a eles os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então, o Senhor Jesus, realmente olhando para aquele templo que demorou 46 anos para ser construído, o que o Senhor Jesus diz? Ele disse que realmente quando chegasse o tempo não ia restar uma pedra sobre pedra, tudo iria ser derrubado. Então, os judeus, eles consideravam de forma tão preciosa esse santuário de Jerusalém. Então, o santuário de Jerusalém ser quebrado, quer dizer que estava para chegar a destruição do templo, do santuário, e também da destruição do povo de Israel. Então, como os discípulos eles devem ter se assustado? Então, é por isso que no meio da noite, em silêncio, quando o Senhor Jesus estava no Monte das Oliveiras, os discípulos eles vieram e eles perguntaram sobre essa verdade que eles tinham tanta curiosidade. Então, realmente, quando? Quando serão essas coisas? Quando chegará o fim do mundo? E também se olharmos em Lucas capítulo 21, o Senhor Jesus disse realmente para quando verem que Jerusalém estiver cercada por soldados, por exércitos, sabei que está próximo o fim. Então o Senhor, ele disse diversas palavras sobre o fim. Então realmente muitas dúvidas que as pessoas tinham, curiosidades. Quando é que Jerusalém vai ser destruída? Quando é que o santuário vai ser destruído? E quando o Senhor ele vier até o fim dos tempos, quais os sinais que nós teremos? Então, realmente é uma pergunta muito importante que fizeram ao Senhor Jesus. Então, o que nós mais queremos saber, os discípulos eles perguntaram por nós para o Senhor. Então, se o Senhor Jesus tivesse dito: não precisam saber disso. Isso não é importante, ou isso não vai existir. Então não teria o que falar, mas o Senhor ele explicou de forma detalhada sobre o que aconteceria. Então, enquanto os judeus que negaram o Senhor Jesus, eles estiverem vivos, eles disseram: caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então eles disseram para cair o sangue do Senhor Jesus, o preço do sangue do Senhor Jesus sobre eles e seus filhos. Então a destruição do povo de Israel. Então realmente enquanto eles estavam vivos, os judeus que mataram o Senhor Jesus e seus filhos, a sua descendência, foi destruído Jerusalém. Quer dizer que enquanto os apóstolos estavam destruídos, quer dizer que 70 anos após Cristo, foi destruído de forma exata. E isso era um sinal que o Senhor ele queria mostrar como evidência de que as próximas palavras que o Senhor Jesus havia dito realmente aconteceriam. Então agora, enquanto nós estamos vivendo neste mundo, realmente quais os sinais que nós temos enquanto nós estamos vivendo neste mundo? Então nós estamos neste mundo e nós estamos usando o calendário solar, iniciando-se desde o momento que o Senhor Jesus chegou até agora, 2021. Então realmente nesse tempo que nós podemos ver que a verdadeira história da humanidade se inicia quando o Senhor Jesus ele vem. Então nós podemos ver que o calendário é dividido em Before Christ, quer dizer que antes de Cristo. Porque história antes de Cristo não é uma história verdadeira, não é uma história real. Então desde o momento que o Senhor Jesus ele veio, então existe o planejamento do Senhor. Então realmente acontece conforme a palavra, o planejamento do Senhor. Então quer dizer que a história que o Senhor ele deseja. Então isso não é uma palavra realmente interessante nós pensarmos sobre? Então cada um de nós também que vivemos só algumas dezenas de anos e não temos o Senhor Jesus dentro de nós. Então, são as pessoas que estão vivendo antes de Cristo, são as pessoas que ainda não se iniciou a história de Cristo neles. Então, com a vinda do Senhor, então é permitida a graça do Senhor.
é permitido a chance para podermos receber a salvação. É o momento onde nós podemos receber a salvação, onde se inicia o trabalho do Senhor, a verdadeira história. Então, mas o dia que o Senhor ele retornar é o momento onde tudo isso vai acabar. É por isso que no dia que o Senhor ele vier, realmente quais os sinais que haverão? Então o Senhor Jesus ele perguntou de forma... Os discípulos perguntou de forma detalhada para o Senhor Jesus e ele respondeu detalhadamente a eles. Então, se nós olharmos para esse conteúdo que o Senhor Jesus contou a eles, então vamos procurar a palavra de Lucas, capítulo 21. Lucas, capítulo 21, versículo 10. Lucas, capítulo 21, versículo 10. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação, e reino contra reino, e haverá em vários lugares grandes terremotos, e fomes e pestilências. Haverá também coisas espantosas, e grandes sinais do céu. Então, se nós olharmos Mateus capítulo 24, está escrito, a palavra de Lucas capítulo 21, também está escrito de forma detalhada. Então, existem diversos sinais sobre o fim, mas nação contra nação, realmente país contra país, reino contra reino, o Senhor ele está dizendo. Então, ele está falando sobre guerra. Então, se nós olharmos na história da humanidade, houveram grandes e pequenas guerras, mas essa guerra que o Senhor Jesus ele está dizendo é a última guerra. Em 1914 se iniciou a Primeira Guerra Mundial. Em 1939 se iniciou a Segunda Guerra Mundial. Então agora nós podemos ver que está aguardando a Terceira Guerra Mundial. Da mesma maneira como nós sabemos, a Terceira Guerra Mundial não é uma guerra onde determinará quem vence e quem perde. É uma guerra onde o Senhor ele há de julgar este mundo. É por isso que toda a história e toda a humanidade já sabe que quando houver a última guerra vai ser uma guerra com armas realmente atômicas, nucleares. Então quer dizer que realmente se alguém lá da Rússia lançar realmente armas nucleares contra os Estados Unidos vai queimar por completo. E os Estados Unidos também lançar contra eles vai queimar, devastar a Rússia. Então, todos os grandes países bélicos, realmente são quantos países? Quantas armas bélicas eles possuem? Então, cada momento mais aumenta o número de armas. Então, antes eles falaram que eles fizeram a 60 mil armas. Então, mas a Rússia e os Estados Unidos eles falaram: então vamos fazer um tratado para poder acabar com esse armamento bélico de armas nucleares. Eles acabaram, mas com quem? Com os armamentos antigos. Se nós olharmos Estados Unidos, Rússia, China, até a Coreia do Norte, eles estão no meio desse cenário, criando novas e novas armas. Novas armas atômicas. Então, se nós olharmos o que os cientistas eles dizem, as armas nucleares, cada momento estão sendo desenvolvidas e elas quase nunca foram utilizadas na realidade. Só foi utilizado no fim da Segunda Guerra Mundial, que foi em Hiroshima e Nagasaki, no Japão, no final da Segunda Guerra Mundial. Então, o problema agora não é a bomba atômica que eles estão criando. Agora, se acontecer uma guerra nuclear, realmente o mundo todo vai estourar tudo em sequência. Quer dizer que todas as pessoas que possuem essas armas nucleares, os países que possuem essas armas nucleares,
realmente, no total, eles conseguem queimar o planeta Terra 100 vezes. E dizem que quando acontece uma guerra nuclear, dentro de 10 minutos o mundo todo ele vai perecer, vai ser destruído. Então, doutores realmente já disseram, o planeta Terra ele vai ser destruído. Então, nós todos isso, quando olhamos isso, já sabemos muito bem sobre esse fato. Podemos prever sobre isso. Então, esta arma bélica, realmente tão medonha, já está preparada agora. Então, é um milagre não estar estourando ainda. Porque o Senhor ele está realmente protegendo. Se olharmos em Apocalipse capítulo 16, Ezequiel capítulo 38, 39, ele fala sobre a guerra do Armagedon, que estourará no Oriente Médio. Em Zacarias capítulo 14 também, no último tempo, a guerra que acontecerá contra Israel e várias outras nações. É a última guerra. Como em 2 Pedro capítulo 3, a palavra que nós já lemos. Em 2 Pedro capítulo 3, versículo 6, 7. Quando estava no tempo do dilúvio de Noé, onde transbordou a água e muitos morreram. Na verdade, o Senhor ele limpou este mundo todo por completo com a água. Então, mas agora com a mesma palavra, o Senhor ele há de julgar, com essa palavra de julgamento. O céu e a terra, todos eles vão realmente sumir, vão perecer, vão fracassar através do fogo. Então o Senhor, ele disse que realmente irá destruir para queimar e destruir por completo. Então se olharmos em 2 Pedro capítulo 3, aparecem diversas palavras sobre o fogo. Que cairá fogo dos céus, que todas as coisas como elementos se desfarão. Todas as coisas que estão na terra realmente irão se queimar, vão se derreter, vão desintegrar, vão sumir. E é por isso que agora na última guerra, de repente vai acontecer. E também vai levantar nação contra nação. Vai haver terremoto, fome, pestilências. Então houveram terremotos antes também. Mas se olharmos a partir do século XXI, a quantidade de terremotos, grandes terremotos foram surgindo. E foram acontecendo, onde milhares, dezenas de milhares de pessoas estão morrendo por conta de terremotos. Então se olharmos em Isaías, nós podemos ver que realmente a terra irá se quebrar e quebrar novamente. E todas as coisas eles vão se revelar. E assim como uma rede presa à árvore, ela vai balançar de um lado para o outro e vai se quebrar. Da mesma maneira, realmente, palácios, castelos vão ser destruídos. Quer dizer que as grandes construções dos homens, realmente como se fosse uma caixa pequena, vai ser derrubada. Então o mundo todo ele irá entrar em caos. Quer dizer que haverão grandes terremotos, fomes. Então se olharmos na Terra agora, por conta de várias realmente catástrofes, olha quantas pessoas que estão passando fome. Então por conta de toda essa mudança, dessa catástrofe natural, das mudanças climáticas. O homem é porque não está conseguindo sentir agora no momento. Existe fome. E vai existir pestilências. Essas pestilências são as doenças, as pandemias. São as epidemias que estão realmente eclodindo em todo lugar. Então, se olharmos pandemia. Pandemia é aquela que realmente se espalha em escala global.
Então, se nós olharmos neste mundo, o homem ele desenvolveu a ciência, a cultura, a medicina, tudo para viver muito bem neste mundo, para realmente enfeitarem muito bem. Mas o Senhor Deus ele não vai permitir. Todas as coisas estão sendo balançadas. O Senhor ele está tomando os alimentos deles. Então será que vão sobreviver se está acontecendo uma grande pandemia? Será que existe alguma maneira de podermos parar se está a cada momento surgindo mais e mais problemas? Antes houveram pandemias também. Houveram doenças. E várias dessas pestes que aconteciam eram regionais ou continentais. Acontecia somente em um lugar. Mas agora, nós podemos ver como essas pestilências tornaram uma pandemia que se espalha pelo mundo todo. Que realmente ela é tão contagiosa que rapidamente consegue se alastrar pelo mundo todo. Cada momento mais, não tem mais maneira de poder parar. Então estão todos somente esperando a vacina. Tá, mas agora cada momento mais esses vírus, esses micro-organismos vão mutando e vão ficando mais resistentes, mais fortes. Então o que acontece? Então nós podemos ver que o ser humano nessa terra, ele não possui um lugar para realmente se acalmar, conseguir a paz e viver bem. Então precisa compreender que realmente não existe paz neste mundo. Então, mas realmente ele deixar o seu coração duro, maligno, realmente o que acontecerá? Então o Senhor ele irá destruir toda a natureza deste mundo também. Se olharmos em Mateus capítulo 24, versículo 12 também. O Senhor ele diz que o amor de muitos realmente esfriará. Então por conta do quê? Por conta do pecado. Então o amor ele vai se esfriar. Se olharmos o ser humano agora, quando tem algum probleminha, eles se divorciam. Eles desobedecem os pais. Eles realmente atraem os seus irmãos, os seus amigos, vendem eles. Então, realmente, nós podemos ver como foi tão corrompido dessa maneira. O que o Senhor Deus ele odeia é se corromper realmente em personalidades também. Não somente as relações homossexuais, mas nós podemos ver que agora o casamento entre os homossexuais realmente estará aprovado, realmente acabar com isso na lei, permitindo, dizendo que isso não é pecado. Também aborto não é pecado. Quer dizer que agora a lei do homem está quebrando a lei do Senhor Deus. Então está cheio desse pecado no mundo agora. Então o pecado agora já está cheio até a tampa da cabeça. Então não somente matam as pessoas, mas dentro da barriga as crianças que nem conseguiram ver a luz, o feto que nem viu a luz do sol, são mortos. E dizem que isso não é pecado. Então nós podemos ver como realmente a consciência, a moral diante do Senhor Deus realmente já se corrompeu, está cheio neste mundo. Se olharmos em Lucas capítulo 17 também, realmente como no templo de Noé, realmente será no tempo quando o Senhor ele vier. Então desde o dia que Noé ele preparou e ele entrou na arca, até o mundo todo ser destruído, os homens eles não conseguiram compreender. O Noé e a sua família e os animais, quando eles entraram na arca, eles realmente ficaram lá dentro e a arca subiu para o bem alto sobre as águas. O mundo todo foi destruído. E depois o Senhor está dizendo que irá chegar o fogo para acabar com este mundo. Como no tempo de Ló. Se olharmos no castelo de Sodoma, quando Ló ele estava saindo do castelo de Sodoma, realmente estava cheio de lava e enxofre
sobre a cidade de Sodoma e Gomorra. Então, se nós formos para a cidade de Sodoma e Gomorra, localização anterior, nós podemos ver até hoje, está cheio de enxofre ali. Lá são reservas de enxofre puros. Então, eu já vi reservas de enxofre. Até hoje lá existem rastros. Então o Senhor ele já mostrou antecipadamente como ele iria julgar este mundo através do fogo. Então realmente como irá acontecer conforme a palavra do Senhor Deus. Então realmente existe um tempo onde o Senhor ele há de julgar este mundo. Então se olharmos em Gênesis capítulo 6, nós podemos ver que o Senhor Deus disse para Noé que realmente estava cheio de pecado neste mundo. O mundo estava corrupto. Então o Senhor ele haveria de julgar este mundo com a terra. Realmente o fim chegou à minha face. Então o Senhor ele limpou tudo através da água, através do dilúvio. Depois o Senhor está dizendo que vai limpar através do fogo. Então isso não é uma palavra muito exata. Então quer dizer que este dia agora está na nossa frente. Então vamos procurar a palavra de Sofonias no Antigo Testamento. Sofonias. Sofonias capítulo 1. Sofonias capítulo 1, versículo 2 e 3, eu irei ler. Sofonias capítulo 1, versículo 2 e 3. Hei de consumir por completo tudo de sobre a terra, diz o Senhor. Consumirei os homens e os animais, consumirei as aves do céu e os peixes do mar, e os tropeços juntamente com os ímpios. E exterminarei os homens de sobre a terra, diz o Senhor. Então isso não é uma palavra medonha? Então essa palavra que foi escrita há 2.600 anos atrás, a partir de agora. Então o Senhor ele está dizendo que ele há de destruir todas as coisas. Então, ele vai destruir todo o mundo, todos os homens, animais, as aves e os peixes. Então no tempo de Noé, os peixes não morreram. Mas agora o Senhor ele está dizendo o quê? Que ele vai consumir. Quer dizer que ele há de consumir todos os ímpios que forem contra o Senhor. Então o Senhor está dizendo que vai devastar todas as coisas. Então, diz o Senhor. Então o Senhor ele não está brincando falar que vai exterminar os homens sobre a face da terra. Conforme o que o Senhor ele disser, acontecerá. Então esse tempo agora já está diante de nós. Então nesse último tempo, no versículo 18, Sofonias capítulo 1, versículo 18. Está escrito: nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar no dia da indignação do Senhor. Mas pelo fogo do seu zelo, toda esta terra será consumida, porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição total e apressada. Então, a prata e o ouro representa toda a riqueza, todos os bens ajuntados pelo homem que guardam a sua vida, que mantém a segurança, a felicidade de suas vidas, mas isso não pode resgatar a vida deles. Então, todo este mundo vai ser consumido pelo fogo do Senhor. Então, o Senhor, ele certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição total e apressada. Quando o Senhor ele for destruir, vai ser surpreendente. Quando acaba a piedade, a misericórdia do Senhor, é muito medonha. Só vai restar o julgamento, a condenação, o castigo de Deus. Existem diversas palavras assim escritas na Bíblia.
E é por isso, esses dias realmente estão muito próximos da nossa vida. Falamos em Isaías capítulo 28, versículo 22. Nós podemos ver que o Senhor, Ele já decidiu que há de destruir este mundo. E eu ouvi do Senhor. Há 2.700 anos atrás, essa palavra. O Senhor, Ele disse que haveria de destruir este mundo. Ele já deixou decidido o seu plano. O Senhor, Ele decidir, quer dizer que vai acontecer. Ele ouviu isso do Senhor. Se olharmos em Mateus capítulo 24, versículo 14, esse evangelho vai ser pregado por todas as nações, para todos os homens desse mundo. O evangelho vai ser pregado pelo mundo e assim virá o fim. Quer dizer que o Senhor permitiu a graça para todos receberem a salvação. E após esse evangelho ser pregado por todo o mundo, e assim chegará ao fim deste mundo. Então o Senhor Jesus, quando disse essa palavra, os discípulos também não acreditavam nessa palavra do Senhor. Então realmente não foi escrito nenhuma palavra do Novo Testamento ainda. Mas após essa palavra do Senhor, agora passaram-se 1900 anos, chegando no nosso tempo, agora esse Novo e o Antigo Testamento realmente já foi traduzido em mais de 3.000 línguas diferentes, idiomas diferentes. Foi espalhado pelo mundo, através do grande, rápido transporte, através seja da internet, através realmente de formas impressas, de toda maneira que o homem ele já criou, já foi espalhado pelo mundo. Então agora, se a pessoa tiver somente o coração de querer buscar a verdade, buscar a palavra do Senhor Deus, o Senhor já permitiu agora a chance para que ele possa compreender essa verdade. Então esse tempo todo que nós estamos vendo diante do Senhor Deus, aguardando a sua vontade. Então seja nós esperarmos, crermos ou não. Então assim virá o fim. Então o tempo do Senhor agora realmente já se cumpriu no nosso tempo também. Todos os sinais que irão acontecer quando o Senhor ele retornar. Então qual é o sinal mais importante para a vinda do Senhor? Vamos procurar a palavra de Mateus, capítulo 24. Palavra de Mateus, capítulo 24. Versículo 32. Versículo 32. 32 ao 34. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Então, quando o Senhor ele disse uma palavra tão longa, no fim, a última palavra que o Senhor ele disse é para nós aprendermos sobre essa parábola da figueira. A parábola da figueira é uma parábola que representa o povo de Israel. Então nós podemos ver que é o povo de Israel, que realmente é como a figueira que estava cheia de folhas verdes, quando o Senhor Jesus buscou o seu fruto. E não é porque faltou fruto, o Senhor Jesus ficou bravo, amaldiçoou e matou a figueira. Por que o Senhor Jesus fez aquilo? É por causa que figueiras que está cheia de folhas, mas não tem frutos. É como o povo de Israel que vai para o santuário, serve ao Senhor, não sei o que, fazem sacrifícios, mas não existem frutos, não existem realmente manifestações do seu trabalho diante do Senhor Deus. Então quer dizer que o Senhor ele já estava realmente manifestando, realmente antecipadamente de como o povo de Israel ele seria destruído. Existem muitas palavras que falam como o povo de Israel, os judeus, eles seriam destruídos. O Senhor, ele mostrou a figueira secando ali pessoalmente. Tá, até a figueira que realmente pareceu que secou, pareceu que estava morto realmente no inverno. Quando chega na primavera, ele começa a dar, ele começa a brotar as suas folhas. Começa a se tornar
ramos começam a se tornar tenros, começam a brotar folhas. Então até aquela árvore que parecia que estava morta, o povo de Israel que parecia que estava morto, depois que passaram durante esses 1900 anos de toda tribulação, todo o castigo do Senhor Deus, eles são restaurados. Quer dizer que agora eles precisam saber como está próxima a vinda do Filho do Homem. Isso quer dizer que realmente é um grande sinal para o povo de Israel, de forma exata, demonstrando sinal entre o sinal. Realmente é evidência dentre evidências. Quer dizer que esse povo de Israel que foi escolhido pelo Senhor Deus, o reino de Israel ele foi destruído em 580 a.C., foi totalmente destruído pela Babilônia. Eles vieram durante 70 anos dentro da Babilônia e depois eles voltaram para a terra de Israel. Mas a terra de Israel nunca teve realmente autonomia, sempre foi pisado pelos outros, seja Pérsia, seja Grécia, seja Roma. Durante 600 anos foram dominados por vários países fortes e pelo pecado de terem negado o Senhor Jesus. Eles todos perderam o seu direito de viverem na terra de Israel em 70 depois de Cristo, porque Tito ele veio com todo o exército romano e devastou e matou mais de 6 milhões de judeus ali. E ele levou realmente por volta de 95 mil judeus como escravos. E o restante ele espalhou pelo mundo todo. Quer dizer que o povo de Israel, eles não podiam viver mais para nossa terra. Todo lugar que eles fossem para o mundo, eles eram perseguidos pela espada, pelo fio da espada, eram mortos, massacrados. Então o povo de Israel eles tiveram que viver pelo mundo, realmente escondendo a sua identidade durante 1900 anos. 2.000 anos que eles perderam a sua terra, 1900 anos que eles estavam sem a sua terra, vivendo ali. E eles sem país durante 2.600 anos. Realmente, se olharmos tudo isso, como é tão triste. Quem é que reconhecia eles, mas eles conseguiram a independência deles? Realmente, onde já se viu isso? Em 1967, dia 7 de junho, eles fizeram a guerra da Primavera Árabe e eles conseguiram tomar o quê? Jerusalém. Tomaram Jerusalém novamente, Israel. Eles tomaram terras da Palestina. Eles fizeram a grande guerra do Oriente. E sempre que tiveram as 3 grandes guerras no Oriente Médio, o povo de Israel sempre venceu. Então realmente existe alguém no mundo que consegue imaginar isso? Realmente isso é milagre dentre milagres. Se olharmos em Isaías, capítulo 60. Então quer dizer que o fraco eles tornaram uma grande nação. Se olharmos como em Ezequiel, capítulo 27, o Senhor disse realmente com vários ossos que eles serão vivificados. Eles se tornaram um grande exército diante do Senhor. Não todos que pareciam que estavam mortos, os judeus que pareciam que haviam realmente sido devastados, eles se tornaram um país. Eles se tornaram um grande exército. Ezequiel capítulo 37 também. Então foi escrito há 600 anos antes de Cristo, há 2.600 anos atrás que foi escrito e está se cumprindo no nosso tempo. Então há 2.700 anos atrás, a palavra de Isaías também. Capítulo 29. Realmente o fraco ele se tornará forte. Então realmente já foi escrito e já foi confirmado essas palavras. A profecia já foi cumprida de forma exata. Então o povo de Israel, eles conseguiram a sua independência, passaram 72 anos agora. Então agora vendo esses sinais, nós precisamos saber que o Filho do Homem jaz à porta. Então quando nós vemos esses sinais, nós precisamos saber que ele está o quê? Na frente da porta. Então, como o Senhor ele disse de forma tão detalhada. Mas as pessoas ficam pensando, ainda falta muito para o Senhor vir. Mas o Senhor, ele já disse, em verdade vos digo. O Senhor Jesus, quando ele dizia as palavras mais importantes, ele realmente frisava, em verdade vos digo. Antes que passe esta geração. Antes que realmente todas as pessoas que
povo judeu que estava vivo ali, realmente, que estão vivas nessa geração. Realmente, antes que todos eles pereçam, o Senhor ele virá. Quer dizer que o que? O nosso tempo. Algumas pessoas falam, nossa, mas estão falando algo muito sério. Isso é querendo realmente trazer a ideia da conspiração para a destruição do mundo. Mas quem disse sobre a destruição do mundo foi o próprio Senhor Jesus. Realmente tudo existe um planejamento e o fim para este mundo. Então o Senhor ele já disse para todos nós sabemos que realmente está próximo do fim do mundo quando nós vemos essas coisas. Porque jaz o filho do homem jaz à porta. Então nós veremos todos esses sinais. Então realmente como isso é exato, mas está errado nós falarmos sobre isso? Então nós precisamos falar, venha, realmente pode se atrasar, vai faltar muito para o Senhor vir. Será que isso é correto falarmos? Mesmo vendo todas essas coisas acontecendo diante dos nossos olhos, será que é correto falar uma coisa assim? Está nevando muito e você fala, mas ainda falta muito para o inverno. Então, as pessoas, caso possível, elas tentam não crer nas coisas. E então agora... Então agora todo o sinal que o Senhor ele manifestou para nós, então agora de forma exata, de forma realmente perfeita, já se cumpriu diante de nós. Então o Senhor ele já planejou todo este mundo ser destruído. Então Isaías disse que ele ouviu do Senhor. Isso olhamos em Isaías capítulo 10, versículo 23 e 24 também. Então o povo de Israel mesmo, eles parecendo como o grão da areia do deserto. Realmente todos eles realmente serão salvos diante do Senhor. Então somente aqueles que restarem, eles vão ser salvos pelo Senhor. Então quer dizer que essa grande misericórdia do Senhor Deus já foi planejada. Quer dizer que todo o povo de Israel, que agora estavam espalhados pelo mundo, eles agora retornarem para a terra de Israel. Quer dizer que isso é o grande milagre do Senhor Deus, que o Senhor está permitindo a grande misericórdia para a vida deles, para que eles possam retornar para a sua terra. Quer dizer que o Senhor, ele está o quê? Realmente algo que era totalmente destruído, que virou pó, que já estava decidido. Quer dizer que toda grande milagre, a obra do Senhor, ele haveria de se manifestar por toda a terra. Quer dizer que é o fim, nós podemos ver que o povo de Israel foi restaurado. E depois realmente está falando que o povo de Israel, que agora resta, eles receberão a salvação e eles retornarão para o Senhor e assim chegará ao fim, por completo. Então os 440 mil, realmente voltando para a terra de Israel, eles vão receber a salvação. Os 144 mil. Então realmente nós podemos ver que isso realmente está tão longe ainda das nossas vidas. Se tudo isso já aconteceu, se todo Israel já se reuniu, agora só falta as pessoas receberem a salvação. Então agora nós podemos ver realmente quais são os sinais que irão acontecer quando o Senhor ele vier. Então como nós já sabemos, se o Senhor Jesus ele vier ainda hoje, o trabalho mais surpreendente é que os cristãos que receberam a salvação primeiro, que agora já partiram para o Senhor, eles hão de ressuscitar. E os santos que ainda estão vivos para esse último tempo, eles vão ser sepultados, eles irão para diante do Senhor Deus. Olhamos em Mateus capítulo 24. Haverão dois num campo. Então um vai ser levado e o outro vai ser deixado. Haverão duas mulheres moendo. Uma será levada e a outra será deixada. Então em Lucas capítulo 17, versículo 34, dois homens estarão deitados numa cama. Um será levado e o outro vai ser deixado. Então quer dizer que a terra ela é redonda, não é? Então nós podemos ver que existe uma pessoa que estava trabalhando. Tem uma pessoa que está ali vendendo as suas coisas, tem uma pessoa plantando, tem uma pessoa ali na empresa, no escritório. Cada um está trabalhando esforçadamente. Então, as pessoas que receberam a salvação, eles de repente serão levados para os céus. As mulheres no meio da noite ou no meio da manhã estão fazendo a comida, preparando, moendo. Mas uma vai ser levada e a outra vai ser deixada. Tem uma pessoa que se deitou no meio da noite para dormir, um vai ser levado, o outro vai ser deixado. Então quer dizer que seja de manhã, seja de tarde, seja de noite. Quando quer que seja.
As pessoas que receberam a salvação vão ser levadas pelo Senhor. E as pessoas que restarem realmente não vão ser abandonadas nunca. Então agora nesse último tempo, realmente dos grandes sinais que irão acontecer quando o Senhor ele vier, é sobre a ressurreição e o arrebatamento dos cristãos. Vamos procurar 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então o Senhor, ele quando estiver vindo novamente para essa terra, ele descerá com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Daqueles que realmente morreram primeiro, que morreram pelo Evangelho, realmente eles primeiro vão ressuscitar. E depois nós que restamos, os santos que ficaram vivos nessa terra, junto dos santos que foram ressuscitados, junto com Cristo que está nessa terra, nós todos vamos ser levados para o meio das nuvens. Como o Senhor Jesus ele subiu sobre as nuvens, nós todos também iremos subir até as nuvens e iremos receber o Senhor no meio dos céus. Tá, que ele não está falando sobre realmente falando sobre camadas lá, vamos até a estratosfera. Não é isso. O Senhor ele está falando que nós estamos passando do mundo material para espiritual. Quer dizer que quando o Senhor ele vier, nós podemos ver o Senhor de cara a cara, nós podemos ver o rosto do Senhor Jesus quando estivermos subindo. Então isso não é surpreendente? Tá, todos os santos que foram primeiro. Se olharmos no Antigo Testamento, aqueles profetas, os antecessores da fé, os apóstolos, Pedro, Paulo, Estevão, que viveu para pregar o Evangelho e morreu apedrejado. Todos os servos do Senhor Jesus que partiram primeiro. Todos vão se encontrar com o Senhor Jesus ali. Então eu começo a pensar, meus pais também eles receberam a salvação e faleceram, então eu vou me encontrar com eles. Então eu preguei para eles e eu os batizei. Então eles se esforçaram muito. Então só de pensar que eu vou me encontrar com eles diante do Senhor é uma grande felicidade. Então a minha família que recebeu a salvação e foi para Deus. Meus irmãos e irmãs que foram primeiro. Só de pensar que eu vou me encontrar com eles, meu coração fica muito ansioso, não é mesmo? Quando nós partimos realmente, eles partem e deixam uma grande tristeza. Mas quando nós nos encontrarmos com eles, nós vamos nos encontrar no meio de uma grande glória. A partida é curta, mas o reencontro é eterno. Nós jamais partiremos um dos outros. É por isso que agora nós sempre estaremos junto do Senhor. Quando nós estivermos com o Senhor, nós jamais partiremos dele. Nós sempre estaremos com o Senhor. Então isso não é surpreendente? Então no meio daquela paz, no meio daquela eternidade junto do Senhor. Então mas agora o Espírito estar junto com o Senhor. Realmente se nós estamos junto do Senhor, nós precisamos viver junto do Senhor nessa terra ainda. Porque o Senhor ele esteve e estará junto conosco até o fim desse mundo. Então, agora o Senhor que ele está junto da nossa vida. Então nós precisamos viver servindo a este Senhor para que nós possamos viver para servir ao Senhor lá no seu reino. Então para aquele dia. Então, nós somente podemos desejar esse dia que está por vir. Então agora esse dia realmente está muito próximo de nós. Realmente isso não é uma história que está ali para ser contado ou que está longe da nossa vida.
Então, no Monte da Transfiguração, quando o Senhor Jesus se transfigurou, realmente Moisés e Elias surgiram ali. E Pedro, ele viu na hora que era Moisés e Elias. Porque Moisés estava olhando para a terra de Canaã, ele não conseguiu entrar para a terra de Canaã, e ele foi para diante do Senhor Deus. Elias é o homem que realmente foi levado, foi arrebatado diante do Senhor Deus. Então, os dois, eles representam os santos que receberam a salvação e que irão para os reinos dos céus. Então, Enoque, como ele foi arrebatado antes do mundo ser destruído através da água. Então, nós todos, diante do Senhor Deus, vamos ser arrebatados. Isso olhamos em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Então, quer dizer que através da vinda do Senhor, até nós irmos diante do Senhor. Então nós nos reunimos no domingo, nós nos reunimos na quarta, reunimos e partimos. Mesmo que nós estejamos longe um do outro em corpo, nós estamos em espírito junto do Senhor. Então, uma vez ao ano, nós nos reunimos, fazemos o retiro de verão, retiro de inverno. Então, nós reunimos e partimos. Mas no final, quando nós nos reunimos, os santos do Antigo Testamento, os santos do Novo Testamento, todos juntos, quando estiverem reunidos diante do Senhor Deus, no meio do trono do Senhor Deus, todos os santos, eles estarão ali. Então vai ser o grande reencontro dos santos. Então vai ser realmente a reunião mais impressionante de todo o universo. Então tentem imaginar sobre esse dia. Então todos os santos em um único lugar estiverem cantando o Aleluia. Então eu também ali estarei cantando Aleluia junto com todos. Isso quer dizer que quando todos os santos estiverem ali, realmente imaginem que eu também estou ali. Então esse dia ele há de vir. Então é por isso que nós desejamos, nós esperamos por este dia. Olhamos em Apocalipse capítulo 7 também. As 12 tribos de Israel, realmente, quando os 144 mil eles estiverem na terra, todos eles estarão cantando louvores diante do trono do Senhor. O que isso representa? Quer dizer que aqueles que estarão por último em Israel, quando eles realmente receberem a salvação, realmente junto das pessoas que receberam a salvação no tempo da graça, que agora foram para diante do Senhor Deus, vão estar cantando louvores. O que isso significa? Quer dizer que são santos que receberam a salvação. Que todos agora receberam a salvação. Aqueles que ressuscitaram, aqueles que foram levados aos céus, arrebatados. Quer dizer que isso não é um formato tão impressionante? Então naquele dia, naquele momento, nós, nossos irmãos, todos, no meio desta glória, agora sem partir um do outro. Agora sem partir do Senhor Deus, jamais. Nós estaremos no meio desta glória. E quais são os trabalhos que acontecerão também? Então uma coisa que nós não devemos realmente perecer, nós devemos sempre lembrar, é que existe o julgamento para nós os cristãos. Como em Mateus capítulo 16, versículo 17, o Senhor ele disse que ele virá com seus anjos e ele há de retribuir cada um conforme o que ele trabalhou. Os santos, antes de receber a salvação, as coisas passadas já se passaram, agora tudo se fizeram novas. Quer dizer que após recebermos a salvação como filhos do Senhor Deus, como é que nós vivemos? Isso vai ser calculado. E é por isso, em 2 Coríntios capítulo 4, para cada pessoa o Senhor ele disse que irá permitir o seu elogio. Então vamos procurar 2 Coríntios capítulo 5.
2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando o Senhor ele retornar, as pessoas que não receberam a salvação, realmente eles vão para o inferno e eles vão ser julgados cada um conforme o que tem feito. Então, realmente, como é que eles viveram diante do Senhor Deus? O que eles agiram? Realmente, eles vão ser julgados diante do Senhor Deus. E depois entrarão para a glória eterna. Então, realmente, no meio do julgamento do Senhor. Então, cada um vai receber o seu julgamento conforme o que ele tem cometido, né, com este corpo. Então, se ele viver conforme a vontade do Senhor Deus, é a justiça. O que não ter vivido conforme a vontade do Senhor Deus é a maldade, é o pecado diante do Senhor Deus. Então, se você viveu diante do Senhor Deus, é glória. Se você não viver pelo Senhor, isso é o quê? Realmente pecado. Então, isso é totalmente diferente desse pensamento da consciência de bem e do mal que nós temos nessa terra. Então, o Senhor está dizendo que não fazer a vontade do Senhor Deus é pecado. Então, agora receberão esse julgamento diante do Senhor Deus. Mas esse julgamento é o julgamento do galadão, não é? Então, para receberem esse julgamento diante do Senhor Deus, falamos de Lucas capítulo 15 em diante, nós podemos ver como um rei que foi para bem longe para receber o reino em suas mãos. É como o Senhor Jesus, que está dizendo para os seus servos, realmente negociem até que eu retorne. Então, uma pessoa, ele diz, Senhor, com um talento que o Senhor me deu, eu realmente consegui gerar 10. Então o Senhor ele disse, realmente bom servo, bom e fiel. Realmente como você realmente bem tem feito, realmente você realmente governará sobre 10 cidades. E o outro disse, com um eu consegui realmente lucrar 5. Então ele disse, servo bom e fiel. Então você realmente reinará sobre, você administrará 5 cidades. Mas um servo disse, Senhor, com um talento que o Senhor tem me dado, eu realmente guardei muito bem. Então o que o dono irá falar? Ele fala, servo mau. Então o Senhor ele não está dizendo realmente tudo isso somente para dar um exemplo de, tem isso ou aquilo. O Senhor ele está falando que um servo ele pode receber o elogio de servo bom e fiel, o outro pode receber o elogio, pode receber a repreensão do Senhor de ser um servo preguiçoso que não fez a vontade do dono. O julgamento que nós temos nessa terra não é de receber tanto dinheiro, receber isso ou aquilo e acaba. Então quer dizer que a glória diante do Senhor é eterna. Se olhamos em 2 Coríntios, antes podemos ver que a glória do sol é diferente, da lua é diferente, das estrelas são diferentes. Como a glória de Pedro é diferente, como a glória de Paulo é diferente. Como a de Estevão, que ele, enquanto pregava o evangelho, morreu apedrejado, é diferente. Não tem como ser igual. O Senhor Jesus, quando ele morreu na cruz, se nós olharmos para os malfeitores que estavam crucificados ao lado do Senhor Jesus, antes de eles serem levados aos céus, por fim, eles realmente se arrependeram. Um se arrependeu e ele foi para o céu, e o outro, que realmente não realmente fez nada e ele realmente se perdeu, foi para o inferno. Então realmente é uma pessoa que foi salvo, esse malfeitor que foi salvo bem no último tempo. Será que ele é igual para um cristão que gastou a vida toda servindo ao Senhor? Não, realmente é totalmente diferente, porque realmente quantas palavras aparecem na Bíblia sobre a glória? O prêmio. Então o prêmio cada um vai receber conforme o que tem feito. Se nós olharmos no país também, se nós olharmos os atletas que representam o país, então é tão surpreendente. Eles vão para Olimpíadas
Então, dependendo de qual a colocação deles, realmente a glória que cada um tem é diferente. Existe a medalha de ouro, de prata, não é? Então, todos nós temos recebido a salvação de igual maneira. Mas quando estivermos diante do Senhor Deus, a glória será diferente. Se olharmos em Apocalipse, capítulo 22, versículo 12, o Senhor disse, logo venha. Ele há de retribuir cada um conforme o que tem feito. Então, existe o prêmio que o Senhor irá permitir para cada um. Tá, algumas pessoas existem o prêmio realmente já bem realmente ajuntado. Outras pessoas eles vão ajuntando, mas eles vão perdendo esse prêmio. Porque ele juntou tão bem, mas ele vai e realmente começa a perder tudo o que ele tem ajuntado. Se nós olharmos para políticos, tem políticos que estavam fazendo muito bem, mas de repente chega no fim ele não faz muito bem. Então nós podemos ver até o último momento. Como em 1 Coríntios capítulo 9. Então o Senhor ele está dizendo para nós todos fazermos esse mesmo trabalho diante do Senhor Deus para recebermos esse galardão, o prêmio. Então nós todos precisamos percorrer. Então como um maratonista que ele está correndo para a linha de chegada, ele está usando toda a sua força para correr. Então ele corre olhando somente para a linha de chegada, ele usa toda a sua força e está somente olhando para o fim. Então nós também precisamos correr da mesma maneira. Então nós todos precisamos correr para esse último tempo. Nós todos precisamos percorrer para onde o Senhor ele marcou. Então como em Filipenses capítulo 3. Então existe o galardão para diante dos nossos olhos. Então será que vai estar tudo bem se nós formos para diante do Senhor Deus sem fazermos nada? Quando o Senhor ele for julgar? Então quando o Senhor ele estiver diante do seu julgamento, ele vai dizer, ah, muito bem feito. Realmente receba esse galardão. Então o Senhor ele há de elogiar que foi um servo bom e fiel. Então, mas realmente receber a repreensão de que foi um servo mau. Então o que vai acontecer? Então realmente nós todos precisamos estar preparados diante do Senhor Deus. Porque nós não estamos aqui para recebermos a coroa da corrupção. Nós estamos para receber a coroa da glória, como o apóstolo Paulo já disse. É por isso que ele disse que ele realmente faz a carne dele sofrer para que possa sujeitar a palavra do Senhor. Então será que é muito fácil? Nós fazemos algum exercício físico mesmo? Cansa. Maratonista, ele cansa suas pernas, ele cansa seu pulmão, ele usa toda a sua força. Da mesma maneira, o apóstolo Paulo, ele está gastando toda a sua energia, toda a sua força para correr até a linha de chegada. Porque quando ele chegar no fim, o santo juiz, ele há de permitir a coroa da justiça, a coroa da glória. Mas uma coisa que nós precisamos saber, realmente são para todas as pessoas que o Senhor realmente fizeram a vontade do Pai, o Senhor ele disse que iria permitir. Mas realmente as pessoas falam, ah, então como Paulo vai receber, nós todos vamos receber também. Não. Nós todos precisamos viver a mesma vida de apóstolo Paulo. Nós precisamos nos esforçar do mesmo tanto para que possamos receber essa coroa da glória. A glória diante do Senhor Deus não vem por eu estar parado, por eu estar quieto, sem fazer nada. Então eu preciso ser obediente até a morte. Então o Senhor ele irá nos permitir a coroa da vida. Então, ele não nos dá de qualquer maneira. Então, se hoje mesmo o Senhor ele vier, será que eu estou bem? Então eu fico pensando até hoje, bastante. Realmente quando o Senhor ele vier, talvez do Senhor realmente tem muitas coisas que parecem bons, aí eu fico pensando, o quanto será que eu fiz diante do Senhor Deus? Eu olho para todos aqueles servos do Senhor que já se passaram, realmente, se eles receberam 100 pontos diante do Senhor Deus, será que eu vou receber 10 pontos diante de Deus? Então eu devo ser menor
Mais do que a média. Menor que a média, na realidade. Mas mesmo assim, mesmo me faltando muitas coisas, eu me esforcei para fazer o que eu conseguia fazer. Então, mesmo me faltando muitas coisas, mesmo tendo vergonha diante do Senhor, ao vir do Senhor Deus, realmente mesmo sendo menor que a média, então, dando ou não, sem me esforçar, eu acredito que eu não vou me arrepender muito, penso eu. Porque eu não sei se isso eu estou tentando me autoconsolar, mas realmente ainda existem muitos trabalhos que eu quero fazer diante do Senhor Deus, que me faltam muito ainda. É por isso que acredito que o Senhor ele está me permitindo chance continuamente. É por isso que acredito que o Senhor também vai permitir um pouco mais de chance para nós, para que nós possamos realmente suprir as nossas fraquezas, o que nos falta. Como vocês pensam? Quando o Senhor ele vier, quando ele retribuir tudo o que nós temos feito pelo Senhor, será que vocês estão bem? Porque o Senhor ele é exato no cálculo. Como em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13 e 14, algumas pessoas, eles fazem o que? O fundamento, que é Cristo, e a casa eles constroem com ouro, com pedras preciosas. Outra pessoa constrói a casa de madeira, com palha, feno. Realmente, quando eles vão ser provados pelo fogo, quando passar o fogo sobre lá, casa que foi feita de madeira, de feno, de palha, vai se queimar, vai desaparecer. Então quer dizer que assim ele realmente foi provado pelo fogo. Então o que restar realmente vai receber o prêmio diante do Senhor Deus. Então realmente, se não for Salomão, quem é que no mundo pode construir a casa de ouro, de pedras preciosas? Então o que o Senhor está dizendo? Realmente ele está determinando as coisas, representando as coisas que estão para ficar e as coisas que estão para desaparecer. As coisas que são preciosas espirituais diante do Senhor Deus, essas coisas que são materiais. Então, enquanto nós vivemos neste mundo e estamos vivendo no meio da matéria, estamos vivendo no meio do tempo, nós precisamos viver para as coisas espirituais, para as coisas eternas, para as coisas gloriosas diante do Senhor Deus. Então, isso que é uma casa construída de pedras preciosas, de ouro diante do Senhor Deus. É isso que não irá perecer quando provar o fogo. Porque quando queimar, realmente receberá realmente o fim. Mas nós todos realmente seremos provados pelo fogo e iremos para o Senhor. Se nós olharmos Ló, que foi para Sodoma, ele quase morreu. Ele perdeu todas essas coisas. Ele conseguiu poupar a sua vida, mas perdeu tudo. Abraão e Salomão, realmente eles tinham muitas riquezas. Abraão, ele sempre no campo aberto, servia ao Senhor Deus. Ele recebia o consolo, a ajuda do Senhor Deus. Ele vivia seguindo o Espírito Santo. Mesmo após a salvação, ele vivia conforme a vontade do Senhor Deus. Então, se restar a casa diante do Senhor, ele irá receber o prêmio diante do Senhor Deus. E se queimar a casa, ele é aquele que foi somente socorrido no meio do fogo. Só sobrou ele de cueca correndo ali. Então, se nós olharmos, e quando eu vivia em Busan também, houve um grande incêndio por lá. Em uma região chamada Yeongjudong. Naquele distrito haviam realmente casas realmente de madeira, havia muitas pessoas que viviam como se fosse uma pequena favela. E lá começou a passar o fogo e começou a se espalhar para a grande cidade de Busan. Então as pessoas começaram a fugir deste fogo e fugiram até em Busan, até a praia. Eu era pequeno, mas eu lembro disso até hoje. Então quando eu estava na escola fundamental, a casa dos ricos se queimaram. Tinham pessoas que somente conseguiram salvar a sua própria vida. Tinha pessoas que foram na praia, correndo, e todos eles estavam ali tremendo no meio do frio, e todos eles estavam somente com uma coberta, se protegendo do frio. Então quer dizer que são como pessoas que foram salvas, somente as suas vidas que foram resgatadas do meio do fogo. Realmente nós não podemos ser assim. Será que eu estar ali no último assento, lá no fundo, no céu, será que isso está bom? Porque quando nós formos para o céu, nós vamos nos arrepender, porque nós vamos ver e vamos dizer, nossa,
eu teria vivido e esforçado mais pelo Senhor Deus. Nossa, eu tinha que ter sido mais corajoso diante do Senhor Deus. Por que será que eu perdi a minha vida para as coisas deste mundo? Por que que eu vivi de forma tão corrupta neste mundo? Então, vocês não vão pensar nessas coisas? Então, quando o Senhor ele vier em todas as coisas, antes todas as coisas eles vão ser realmente calculadas diante do Senhor Deus. E é por isso que quando nós estivermos diante do Senhor Deus, nós precisamos olhar para a glória daquele dia, para a glória que o Senhor ele está para se manifestar. Realmente é incomparável com as coisas deste mundo. Tá, a glória dos céus realmente é incomparável com as coisas deste mundo. Realmente, como tem tantas palavras assim na Bíblia? Mas não adianta ficar ouvindo também, né? Porque as pessoas ficam pensando, ah, não tem nada a ver comigo. Não importa. Então, mesmo dando várias leis para os judeus, se os judeus eles pensam que não tem nada a ver com eles realmente ignoram. Então, para o cristão também, ele vem para a igreja, vai para casa. Mas eles pensam que o Senhor ele vai se agradar por causa disso? Então, quando o Senhor ele vier, com qual formato que eu vou estar diante do Senhor Deus? Nós precisamos calcular antecipadamente conforme a Bíblia. Nós precisamos agradecer por esse tempo que o Senhor ele nos permitiu ainda. Nós vivemos diante do Senhor. Qual é o formato do cristão? Então vamos trocar a palavra de Romanos, capítulo 13. Romanos, capítulo 13. Romanos, capítulo 13, versículo 11. Romanos, capítulo 13, versículo 11. E digo isto a vós, outros, que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está, agora, mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Então nós sabemos agora, ele está falando sobre esse tempo, a hora, que é esta hora. Nós conhecemos este tempo. Chegou a hora de nós nos acordarmos. Agora as pessoas que receberam a salvação, eles estão dormindo. Então é como se fosse o jovem insensato que está dormindo e está cochilando. Então, mas todas as coisas aconteceram. Então chegou o momento para nós acordarmos também. Então, uma pessoa que está dormindo, ele nem sabe qual é o trabalho dele, nem sabe o que tem que fazer, ele não sabe nem o que está acontecendo. Pensa em uma pessoa que está em batalha, na guerra, e ele dorme. Ele nem sabe se está acontecendo uma batalha. Ele nem sabe se ele estava realmente de vigília ou não, de patrulha ou não. Mesmo que chegue o inimigo, ele não percebe. Será que é possível guerrear assim enquanto estiver dormindo? Se olharmos em Provérbios capítulo 10, versículo 5, realmente tem vergonha do filho que dorme na colheita. Então agora precisa realmente colher rápido antes que chegue o inverno. Mas ele está ali dormindo. Ele está tirando o cochilo da tarde. Ele está ali no meio dos seus sonhos. Então, nas coisas vãs deste mundo. Como se fosse uma pessoa sonâmbula, perdida neste mundo. Então, aquele que dorme é aquele que vive no meio do pecado. É o mesmo que estar dormindo neste mundo. O Senhor ele está dizendo agora para acordar.
Então essa salvação que nós temos diante do Senhor Deus, salvação que a nossa carne vai ser mudada, realmente já está tão próximo do momento que nós nos encontramos do Senhor. Quando o Senhor ele vier, este nosso corpo que é tão pequeno agora com grande glória do Senhor Deus vai ser transformado como o corpo do Senhor. Então, esta é a maior glória que nós temos diante do Senhor Deus, a maior esperança. Então, como é que nós vivemos diante do Senhor Deus? O prêmio que nós temos diante do Senhor Deus, nós desejamos esse prêmio. Então, agora nós precisamos desejar, nós precisamos acordar para isso. Então, desde o momento que nós cremos no Senhor, você está tão mais próximo do Senhor. Então, como o tempo é tão rápido. Então, esse tempo que nos foi permitido, nós estamos diante do Senhor Deus. Agora nós estaremos diante do Senhor. Não resta muito. Então, rapidamente nós estaremos diante do Senhor Deus em um curto período de tempo. Então, agora a noite já passou, agora está próximo do dia. Quando passar essa noite escura, quando nós estivermos no dia do retorno do Senhor, já estamos próximos. Então agora nós precisamos nos despir dessas trevas, das obras das trevas. Nós precisamos nos vestir das armas da luz. Então agora, como todos disseram, realmente nós não podemos dormir igual as pessoas deste mundo. Nós precisamos estar acordados. Aqueles que forem dormir precisam dormir de noite. Aqueles que estiverem embriagados são embriagados de noite. Nós somos aqueles que pertencem à luz. Nós precisamos estar acordados. Nós precisamos nos despir dessas trevas, precisamos nos vestir da luz. Então agora nós precisamos viver no meio dessa luz do Senhor. Então nós precisamos estar realmente bem arrumados. Então uma pessoa que está dormindo, se olhar o formato dessa pessoa dormindo, então ele demonstra as vergonhas, ele nem sabe que está ali dormindo. Aqueles que vivem no meio da luz do Senhor. São aqueles que estão arrumados. São aqueles que se envergonham diante do Senhor Deus. Estão agindo para o Senhor. O que significa você estar vivendo no meio da orgia? Quer dizer que as pessoas que vivem da maneira que Ele realmente bem agrada. Então realmente você estar embriagado, seja no dinheiro, seja na mulher, seja em dinheiro. Realmente está embriagado em todas as coisas deste mundo. Então não é para se perder para as coisas das orgias deste mundo. E Bíblia diz isso. Orgias deste mundo está cheio como se fosse uma pandemia. Então nós não podemos desejar, nós não podemos buscar essas coisas. Nós não podemos viver igual as pessoas deste mundo assim. Então se olharmos as pessoas deste mundo, eles são arrogantes, querem brigam, discutem um contra o outro. Não pode ser assim. Precisam se vestir igual a Cristo. Então realmente precisam se vestir de Cristo. Então, agora precisa viver como Cristo. Como em 1 João. Realmente aquele que faz a vontade do Senhor Deus é aquele que se veste do Senhor e vive conforme. Então Paulo ele viveu como o Senhor. Paulo é aquele que teve a imagem de Cristo dentro de si. Nós não podemos ser assim? Bom, por que nós não podemos? Então, cada momento mais vamos nos parecendo com o Senhor. E nosso corpo também precisa ser mudado como o Senhor, não é mesmo? Como em Lucas capítulo 12, realmente nós todos precisamos estar acordados, colocar o cinto, com a lamparina na mão acordada, com cintos ajeitados, com a palavra da luz. Precisamos estar levantados, não é deitado. O Senhor não está dizendo para dormir. O Senhor está falando para nós estarmos com o coração sempre acordado, em vigia. Então, diante da palavra, nós precisamos estar acordados. Realmente, quando o Senhor ele vier, nós precisamos estar preparados para recebermos esse Senhor. Então, porque nós não sabemos quando este Senhor ele virá. O Senhor ele falará, eu logo virei, mas a pessoa fala, então vou viver aqui na tranquilidade. Não, não é assim.
Realmente, quando quer que o Senhor venha, nós precisamos estar preparados para receber o Senhor. Como em Efésios capítulo 5, versículo 17, realmente ele diz, ó vós que dormem, acordai, levantai dentre os mortos, que a luz do Senhor te iluminará. Então quer dizer que no meio da noite, claro que é no meio da noite, todos estão dormindo, está silencioso. Mas deu meio-dia, mas está tudo trancado, ele não se levanta. Então já está no meio da tarde, mas não tem ninguém. Não passa carro, não acontece nada. Ou todos morreram, ou todos estão com uma doença. Aconteceu alguma coisa, não é? Então, já está de tarde, mas os cristãos, o que eles estão fazendo? Já está no meio do dia, meio-dia, mas aí eles estão dormindo, eles estão no meio dos seus sonhos ainda. O Senhor está dizendo para levantar dentre os mortos. Deus te iluminará. Quer dizer que agora nós precisamos, a luz do Senhor está nos resplandecendo, nós precisamos levantar. Nós agora precisamos guardar o nosso tempo, porque agora o tempo é maligno. Então o cristão agora ele precisa estar acordado, ele precisa estar em vigia, ele precisa guardar o seu tempo. Nós não podemos gastar nosso tempo em vão, porque o tempo que nos foi dado agora já está para acabar. Estivemos em Belém no meio da noite. Os pastores, eles surgiram para... Os anjos surgiram para os pastores, eles estavam guardando as suas ovelhas. Da mesma maneira, nós precisamos estar numa vivência de estar acordados. Que da mesma maneira o Senhor ele irá se manifestar no meio da glória para eles. Então, quantas palavras aparecem na Bíblia falando para estarmos acordados? Então nós não podemos ser levados, persuadidos para as coisas deste mundo. Em Salmos 39, versículo 10 em diante, nós podemos dizer que realmente Davi disse, nós não sabemos no que nós estaremos embriagados, no que iremos perder, mas a minha esperança está no Senhor. Quer dizer que o grande rei de Israel, Davi, a esperança dele diz que estava somente no Senhor. Então ele não estava juntando os bens realmente em vão. Que as pessoas estão se ajuntando em vão as suas riquezas. Porque o Senhor ele disse para nós, realmente não ajuntamos riquezas para este mundo. Porque o Senhor ele está dizendo, para que nós estamos realmente ajuntando bens? Porque os bens eles são como uma águia que irá dar asas e voar e partir. Então como é que nós vamos viver bem neste mundo? Como é que eu vou me enriquecer? Não é assim para pensarmos. Então, por que estão ali realmente perdidos em coisas vãs? Então, as coisas que nós chamamos de bens, quanto mais próximo está da vinda do Senhor, mais ele vai perdendo o seu valor, depois ele se torna zero. Por que vai fazer assim? Então, antes que venha o Senhor, os bens que o cristão tem, realmente para o Senhor, para o Evangelho, precisa utilizar de forma mais importante, mais preciosa possível. Então, isso é algo muito importante. Então, os cristãos, Mateus capítulo 17, o Senhor ele disse para nós não ajuntarmos riquezas para este mundo. Ele está dizendo para nós juntarmos riquezas para o céu. O Senhor não disse para juntar riquezas para Ele. Realmente é para nós mesmos. Aquelas pessoas que guardam suas riquezas para este mundo são as pessoas realmente insensatas. Então estarem sendo levados para os desejos deste mundo, para as riquezas do mundo, estão perdendo tudo. Nós precisamos estar ajuntando para as coisas dos céus. Enquanto nós vivemos neste mundo, nós somos pessoas que ajuntamos coisas para a eternidade, onde que nada perece. Então, mesmo que vivamos é para o Senhor, mesmo que morramos é pelo Senhor. Então, viver ou morrer, eu sou do Senhor. Então, já que eu sou do Senhor, eu preciso viver como o do Senhor. Então, não resta muito tempo agora para viver para o Senhor também. Como em João capítulo 4, versículo 9, agora não resta muito tempo para nós, o Senhor agora permitiu esse trabalho para nós fazermos, nós precisamos fazer juntos. Então o Senhor ele disse que virá de noite onde ninguém pode trabalhar.
Então ele realmente virá essa noite onde nenhum irá conseguir trabalhar. Quando chegar esse tempo. O tempo para nós trabalharmos irá acabar. O tempo para pregarmos o Evangelho, o tempo para nós vivermos pelo Evangelho, para fazermos trabalho voluntário diante do Senhor Deus, para obedecermos ao Senhor, vai acabar. E tudo ali vai ser calculado na hora. Como em Hebreus, capítulo 11, versículo 4. Realmente Enoque, ele realmente recebeu a evidência, o testemunho de ter agradado a Deus, ele foi levado aos céus. Então nós também precisamos receber esse testemunho de que nós agradamos a Deus. Como em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 9, então viver ou morrer, o apóstolo Paulo disse que ele realmente se esforça para agradar ao Senhor Deus. Nós, como Enoque, como Paulo, viver ou morrer, como é que eu posso agradar a Deus? Então, isso é o mais importante. Então, isso é algo lógico a ser feito. Se nós não fizermos isso, isso é anormal. Então, agora nós todos, quando estivermos diante do Senhor Deus, para que nós possamos estar diante do Senhor Deus sem nenhuma vergonha. Como em 1 João, capítulo 1. Realmente o Senhor, ele disse para nós permanecermos dentro do Senhor. Como nós iremos permanecer diante do Senhor? Realmente nós estaremos sem vergonha diante do Senhor. Quando nós estivermos diante do Senhor, para estarmos sem vergonha, o que é que nós precisamos fazer? Precisamos receber o ensinamento do Espírito Santo. Nós precisamos estar no seu ensinamento, permanecer ali. Então, dentro da palavra do Senhor, obedecendo a sua palavra. E assim, quando o Senhor ele vier, quando nós estivermos dentro do corpo da Igreja de Cristo, realmente vai ser manifesto se nós vivemos pelo Espírito Santo ou vivemos pela carne. Então, sem nenhuma vergonha, nós precisamos estar diante do Senhor firmes. Nós precisamos lembrar disso. Então, na igreja, continuamente ensina e ensina essas palavras. Então, nós estamos aqui somente para ficarmos ouvindo essas palavras? Então, é show de uma pessoa só aqui na igreja? Se você só está aqui para assistir? Ah, vou assistir ao culto, vou só assistir ao culto. Então, o Espírito Santo está nos ensinando. E esse ensinamento precisa ser posto em prática em nossas vidas. Para que quando nós estivermos diante do Senhor Deus, sem vergonha, nós possamos estar firmes dentro do Senhor. Como em 1 João capítulo 3, o Senhor ele disse, quando nós estivermos diante do Senhor, Ele irá realmente ver do que é necessário e do que nós estamos vivendo diante do Senhor. Então, porque ainda não foi manifesto diante do Senhor Deus como é que o cristão ele irá viver. Realmente o cristão ele pode viver como uma vida coitada, como um pobre, pode ter doenças, pode passar por diversas dificuldades. Então, ainda não foi manifesto como ele irá viver diante do Senhor, mas quando o Senhor ele se manifestar, nós sabemos que nós estaremos diante do Senhor. Então, quando o Senhor ele vier, nosso corpo também vai ser transformado como o do Senhor. Nós precisamos ser transformados para podermos ver o Senhor. Quando nós encontrarmos com o Senhor, nós iremos nos tornar igual a Ele. Então, todo aquele que tem essa esperança, ele pode se tornar puro como o do Senhor. Ele pode ser purificado. Todos que têm essa esperança, ele pode se tornar limpo como o Senhor. Ele também precisa ser purificado, se tornar limpo como o Senhor. Então, com as obras realmente justas, santas diante do Senhor Deus. E agora precisam desejar, precisam esperar por esse dia. Porque nesse dia, quando o Senhor ele vier, é o dia que se acaba, é o dia que está para terminar. É o dia que nós nos tornamos iguais ao Senhor, quando o Senhor ele vier. Então, nós que temos essa esperança, o que é que nós precisamos fazer? Então, como o Senhor é limpo, nós também precisamos nos limpar, nós precisamos nos purificar. Para nós estarmos limpos, nós precisamos desviar das coisas sujas deste mundo. Assim como em Apocalipse capítulo 19, versículo 7. Então, como uma noiva que está se preparando para entrar para o casamento. Então, ela está se preparando com o vestido de linho puro, branco, cintilante. Porque isso representa as obras santas do cristão. Quer dizer que a igreja se preparando como a noiva.
Antes do noivo entrar, ele se preparar, ele já se vestir, ele está preparado. Da mesma maneira, a ovelha se preparar para o Senhor. Dessa veste nova, limpa, branca, mostra as obras do cristão. Então, quando nós desejamos a vinda do Senhor, então, quando quer que o Senhor venha, quando ele falar realmente a entrada da noiva, então vamos estar no formato mais bonito, mais puro diante do Senhor Deus, não é, né? Vamos pensar a noiva, ela não toma banho durante meses, nem lava o cabelo, nem arruma o cabelo, aparece como uma mulher louca, toda bagunçada, aparecendo no meio da cerimônia. Todas as pessoas vão se assustar. Então, o Senhor, ele é santo, puro, então nós também precisamos nos preparar sem nenhuma vergonha diante do Senhor Deus, de forma brilhosa. Nós precisamos estar preparados nesse veste. Nós precisamos vestir essa nova veste, não é? Vamos ver mais uma palavra da Bíblia. 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Então, cingindo os lombos do vosso entendimento. Quer dizer que nós precisamos estar o quê? Levantados, acordados, vigiando. Então, esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Quando nós recebemos a salvação, existe a graça que nós temos recebido. Existe essa graça que nós recebemos após a salvação. Existe essa graça que o Senhor nos permite após a sua vinda. O que é essa graça? É nós sermos realmente fiéis nesse trabalho tão pequeno, mas que o Senhor permitiu para nós. Então, o sofrimento que nós recebemos pelo Senhor é pequeno, mas é grandioso a glória diante do Senhor Deus. Então, quando nós fomos mudados de forma gloriosa diante do Senhor Deus, quando nós estivermos no meio dessa glória do Senhor, realmente nós todos iremos ser manifestos no meio dessa glória diante do Senhor Deus também. Então agora nós iremos desejar essa glória diante do Senhor Deus. Então nós precisamos viver no meio dessa glória, no meio dessa esperança diante do Senhor. Então agora, nós todos, mais este ano que se passou, mais esse novo ano que está para terminar. Então nós precisamos olhar para nossas vidas que nós vivemos até hoje. As coisas que faltam, as coisas que vergonhosas. Então nós não sabemos o tempo que o Senhor irá nos permitir. Mas é um tempo onde nós possamos restaurar todo esse tempo perdido diante do Senhor Deus. Que nós possamos estar sem vergonhas diante do Senhor. Que nós possamos preparar a nossa vida. Então vamos orar. Senhor Deus, Pai Santo e Misericordioso que nos ama. O Senhor Deus nos salvou nesse último tempo. E permitiu a sua graça para que nós pudéssemos viver para a sua glória, para o seu trabalho nesse último tempo. Nós agradecemos por toda essa graça, Senhor. Senhor, dentro das nossas vidas, todas as coisas que nós não conseguimos viver de forma apta diante do Senhor Deus, realmente são grandes vergonhas diante do Senhor. Senhor, o restante das nossas vidas que o Senhor nos permitiu, que o Senhor permita para que nós não vivamos mais conforme a carne, mas que nós não pecamos o nosso coração para as coisas deste mundo, mas sim que possamos viver para a sua glória, para a sua santa vontade, Senhor. Para que possamos estar plenamente diante da sua glória, Senhor. Oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.